Outubro de 2025. A Nvidia se torna a primeira empresa da história a atingir 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Sozinha, ela passa a valer mais do que todas as empresas da Bolsa Brasileira somadas. Enquanto isso, a OpenAI é avaliada em 500 bilhões de dólares. Mas com um detalhe, ela não dá lucro. Pior, as projeções indicam 27 bilhões de dólares de prejuízo só em 2025. Então, entra em cena Michael Burry, o cara que foi retratado no filme A Grande Aposta, o mesmo investidor que enxergou a crise de 2008 quando todo mundo achava que o sistema era prova de falhas. Agora, ele está apostando bilhões de dólares do próprio bolso contra essas empresas. E isso não é coincidência. Sempre que vimos esse tipo de euforia concentrada, algo veio logo depois. Tulipas em 1637, internet em 2000, crédito imobiliário em 2008. A pergunta não é se a inteligência artificial é revolucionária. Ela é. A pergunta é outra. O mercado está precificando tecnologia ou uma ilusão? Porque se a história serve de pista, algo grande está se formando e dessa vez o estrago pode ser maior do que parece. Nos próximos minutos você vai entender por que investidores experientes estão ficando desconfortáveis enquanto o resto do mercado está celebrando. Vou te mostrar o padrão exato que se repetiu em todas as grandes bolhas da história e no final você vai ter elementos concretos para decidir se está diante da maior oportunidade da sua vida ou da maior armadilha. Para entender por que gente experiente como Michael Burry começou a ficar desconfortável, a gente precisa voltar quase 400 anos no tempo. Holanda, 1636. Naquele momento, Amsterdã era o centro financeiro do mundo. Os holandeses dominavam o comércio global. Tinha acabado de estruturar o mercado de capitais moderno. Era uma época de riqueza, inovação e otimismo absoluto. E foi exatamente nesse ambiente que nasceu a primeira grande bolha especulativa da história. Não com ações, não com imóveis, mas com flores, para ser mais específico com tulipas, trazidas da Turquia, que viraram símbolo máximo de status. Ter tulipas raras no jardim era como hoje ostentar uma Ferrari ou uma Porsche na garagem. Quanto mais rara a flor, mais poderosa era a mensagem. Algumas variedades tinham padrões únicos nas pétalas, causados por mutações naturais. E isso foi o suficiente para enlouquecer o mercado. A mais famosa delas era a Semper Augustus, que chegou a valer 10 mil florins. Isso equivalia ao preço de uma mansão inteira em Amsterdã. Loucura, né? Outras tulipas custavam 5 vezes o salário anual de um artesão qualificado. E aqui está o ponto-chave. As pessoas não compravam flores, compravam promessas, contratos que garantiam a entrega de um bulbo de tulipa no inverno seguinte. Esses contratos eram revendidos várias vezes antes da flor sequer existir. Era o primeiro mercado de futuros rudimentar, mas extremamente ativo. Todo mundo conhecia alguém que tinha comprado uma tulipa por 100 florins e vendido por 500 poucos dias depois. Carpinteiros largavam as ferramentas, fazendeiros hipotecavam terras, não porque entendiam de tulipas, mas porque o preço só subia. Até que, em fevereiro de 1637, em um leilão na cidade de Harley, algo estranho aconteceu. Ninguém apareceu para comprar. Um leilão vazio, depois outro e mais outro. Em poucos dias, o pânico se espalhou. Os preços despencaram mais de 90% em uma semana. Contratos viraram papel sem valor. Pessoas que tinham vendido casas para comprar tulipas ficaram literalmente na rua. E aqui está a lição que atravessou os séculos. As tulipas continuaram existindo, eram bonitas, tinham valor estético real. O problema nunca foi a flor, o problema foi o preço que as pessoas decidiram pagar por ela. Guarde essa informação, porque esse padrão vai aparecer de novo e de novo. Avança o calendário. Final dos anos 90, Estados Unidos. Se as tulipas foram a primeira bolha, aqui nasce a mais parecida com o que a gente vive hoje. Até o início da década de 90, a internet era quase um clube fechado. Acadêmicos, universidades, linhas de comando, telas pretas com texto branco, nada amigável. E isso muda em 1993, quando pesquisadores da Universidade de Illinois lançou um software chamado Mosaic, o primeiro navegador com interface gráfica, imagem, vídeo e internet para gente normal. Pouco depois surge a Netscape, o primeiro navegador comercial popular. Foi aí que o mercado entendeu uma coisa antes de todo mundo: isso vai mudar o mundo. A Netscape abriu capital em 1995,
Preço inicial de 28 dólares, fechamento no primeiro dia 75 dólares, uma alta de 167% em poucas horas. Foi o tiro de largada, começa aí a corrida do ouro digital. Se tinha .com no nome, virava investimento obrigatório. Não importava se a empresa dava prejuízo, não importava se não tinha um modelo de negócio. A lógica era simples e perigosa. A internet vai dominar tudo. Essa empresa está na internet, logo ela vai valer bilhões de dólares. A Pets.com virou o símbolo máximo disso. Gastou fortunas em marketing criando um mascote famoso. Apareceu até no Super Bowl. E o que ela fazia? Vendia ração online, mas perdia dinheiro em cada venda. A Webvan foi ainda mais longe. Queimou mais de $1 bilhão construindo centros de distribuição gigantescos antes mesmo de provar se alguém queria aquele tipo de serviço. E ninguém parecia se importar. O dinheiro simplesmente jorrava, fundos brigavam para investir, analistas diziam que lucro era coisa do passado, o que importava era crescimento, usuários, cliques, visão de futuro. Entre 1995 e 2000, o Nasdaq subiu 400%. Quem ficou de fora foi ridicularizado. O próprio Warren Buffett, o nosso oráculo de Omaha, foi chamado de dinossauro, ultrapassado. Alguém que não entendia a nova economia. Até que em março de 2000, a conta chegou. O Nasdaq despencou 78%, de mais de 5 mil pontos para um pouco mais de 1.000 pontos. Trilhões de dólares evaporaram. Empresas avaliadas em bilhões viraram pó. A própria Pets.com faliu em menos de um ano. A Webvan fechou as portas deixando galpões abandonados pelo país inteiro. E aqui está a parte que quase todo mundo esquece. A internet não era uma fraude, ela realmente mudou o mundo. Empresas como a Amazon e Google nasceram naquele caos e sobreviveram justamente depois que a bolha estourou. O problema nunca foi a tecnologia. Assim como nas tulipas, o problema foi o preço e a crença de que dessa vez as regras antigas não valiam mais. Você já percebeu o padrão, né? Inovação real, euforia coletiva, preço desconectado da realidade. Mas a história ainda tinha uma lição brutal para dar. Avança mais um pouco no tempo. Estados Unidos, 2005. Enquanto o mercado celebrava, um homem estava inquieto no seu escritório na Califórnia. O nome dele? Michael Burry. Na época, o mercado imobiliário americano parecia indestrutível. Os preços só subiam. Comprar casa tinha virado um direito, não um privilégio. Os bancos emprestavam dinheiro para qualquer um. Sem renda, tudo bem. Sem emprego, normal. Sem patrimônio, sem problema. Nascia assim os empréstimos ninja. No income, no job, no asset. Na prática, financiamento para quem não tinha nenhuma condição de pagar. Mas o problema não parava aí. Essas hipotecas eram empacotadas em produtos financeiros com nomes sofisticados, tipo subprime. Títulos vendidos como seguros, comprados por bancos e fundos do mundo inteiro. O risco real ficava ali, escondido. Na realidade, diluíram o veneno, né? E chamaram isso aí de inovação financeira. E Michael Burry foi um dos poucos que resolveu olhar os números com calma. E o que ele viu foi simples e assustador. Pessoas comprando casas que não podiam pagar, bancos emprestando dinheiro que não voltariam, preços completamente desconectados da realidade. Mas ele já tinha visto esse filme antes. Tulipas e .com. Agora eram com casas. Então, ele fez algo que parece loucura em toda a bolha. Apostar contra o consenso. Durante anos foi ridicularizado, chamado de paranoico, disseram que ele não entendia o novo mercado imobiliário, até que em 2008 a engrenagem travou. A inadimplência explodiu, os títulos seguros viraram lixo. Bancos quebraram, a economia mundial entrou em colapso, a maior crise financeira da era moderna. Enquanto trilhões de dólares evaporaram, Michael Burry lucrou mais de 800 milhões, apostando contra o sistema. E aqui está o ponto que conecta tudo até agora. 3 épocas diferentes, 3 ativos diferentes. Flores, sites, casas, mas o roteiro é sempre o mesmo. Uma inovação real, dinheiro fácil circulando e a frase mais cara do mercado financeiro.
Dessa vez é diferente. Então surge a pergunta inevitável: por que a humanidade comete o mesmo erro de novo e de novo? A resposta não está em Wall Street, está aqui dentro. A história das bolhas é, na verdade, a história da natureza humana. Somos animais sociais. Durante milhares de anos, ficar fora do grupo significava morrer. Quem não seguia a manada não sobrevivia. Esse instinto ainda existe, só que hoje ele não decide quem caça, decide quem investe. Quando vemos pessoas enriquecendo rápido, algo dispara no cérebro: não posso ficar de fora. Esse impulso tem nome: FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder a grande oportunidade. E é por isso que todas as bolhas seguem o mesmo roteiro, sem exceção. Sempre começa com algo real. Tulipas eram belas, a internet mudou o mundo. Casas têm valor concreto. Depois, algumas pessoas ganham dinheiro de verdade. Isso atrai mais gente, que atrai ainda mais gente. E em algum ponto, o foco deixa de ser valor e passa a ser preço subindo. O fundamento vira detalhe, o risco vira conservadorismo e questionar passa a ser visto como ignorância. Até que chega o momento clássico onde todo mundo está lá dentro. Quando até quem nunca investiu começa a dar dica, a euforia atinge o pico, meu amigo. E então a realidade bate a porta e ela sempre bate. O curioso é que isso já foi descrito há quase 2 séculos atrás, em 1841. Charles Maclay escreveu: os homens pensam em bandos, enlouquecem em bandos e recuperam a sanidade lentamente, um a um. E o mercado financeiro eternizou outra frase, talvez a mais cara de todas, como lembrou John Templeton: desta vez é diferente. E nunca é. A tecnologia muda, os nomes mudam, os gráficos também mudam, mas o motor por trás das bolhas é sempre o mesmo: escassez percebida, dinheiro fácil e uma narrativa poderosa sobre o futuro. Soa familiar? Porque agora essa narrativa ganhou um novo nome e ela está mais poderosa do que nunca. E é aqui que a história fica desconfortável, porque depois das tulipas.com e imóveis, o mercado voltou a repetir a frase mais cara de todas. Dessa vez é diferente. Na Holanda dizia que as tulipas eram o novo ouro. Em 2000 dizia que a internet tinha abolido o lucro. Em 2008 dizia que os preços das casas nunca iriam cair. Agora, a narrativa é outra. A inteligência artificial vai revolucionar tudo, e quem não entrar agora vai ficar para trás. A tecnologia é real, o impacto é real, mas o erro nunca foi acreditar na inovação. O erro é confundir potencial com qualquer preço. Olha os números para você ter uma ideia. A OpenAI vale cerca de 500 bilhões de dólares, fatura algo em torno de 12 bilhões por ano. Lucro? Nenhum. Prejuízo projetado, 27 bilhões. É como se alguém comprasse uma barraquinha de cachorro-quente, que gera 50 mil por ano, por 15 milhões, só porque um dia ela pode virar um McDonald's. Loucura, né? E esse não é um caso isolado. A Palantir Technology negocia a múltiplos que implicam 400 anos de lucro para o investidor recuperar o seu dinheiro. Você entendeu, meu amigo? Se você investir R$100 hoje nela, vai ter que esperar 400 anos para ver esse dinheiro de volta. Creio que nem o Império Romano durou tudo isso, né? Me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. Mas o que realmente assusta não é o valuation, é como o dinheiro está circulando entre essas empresas. Olha só isso. A Microsoft investe dezenas de bilhões na OpenAI. A OpenAI usa esse dinheiro para pagar data centers da Microsoft. A Nvidia investe em empresas de IA. Essas empresas usam capital para comprar chips da Nvidia. A Oracle aluga infraestrutura para IA e também investe nas mesmas empresas de IA. É como se eu te pagasse R$1.000 para fazer um serviço para mim e você me pagasse R$1.000 para fazer um serviço para você e nós dois comemorássemos R$1.000 de faturamento. O dinheiro gira, mas o valor real não cresce na mesma proporção. E tem mais camadas nesse problema. O custo dos chips é subestimado. Empresas falam em vida útil de 4 ou 5 anos, mas a Nvidia lança chips novos todo ano. Na prática, os chips ficam obsoletos muito mais rápido e mais caro. O custo de energia também explode.
Cada pergunta feita ao ChatGPT, por exemplo, consome energia suficiente para manter uma lâmpada acesa por 20 minutos. Data centers estão recorrendo a geradores próprios, porque a rede elétrica não está dando conta. E mesmo com tudo isso, 94% dos usuários usam o ChatGPT de graça e, ironicamente, até os clientes pagantes ainda geram prejuízo porque o custo computacional é maior que a receita. Isso significa que a aposta não é no presente, é numa versão futura do mundo que ainda precisa se pagar. Aliás, se você está acompanhando até aqui e percebeu o tamanho desse rolo, deixa o like aí no vídeo, isso ajuda demais a gente, porque criar um conteúdo como esse dá um trabalho danado e eu faço com muito carinho para vocês. Valeu? Mas quando investidores experientes começam a olhar para isso com desconforto, como fez Michael Burry, a pergunta inevitável surge: será que estamos financiando o próximo salto tecnológico ou inflando a próxima bolha perfeita? Bolhas não estouram do nada, elas dão sinais, e alguns deles já estão piscando aí na sua tela. O primeiro é essa máquina de dinheiro circular, uma empresa de IA investindo na outra, é o mesmo dinheiro girando em círculo, inflando receitas, contratos e demanda. Funciona no papel, mas não cria valor proporcional na vida real. Enquanto isso, as Big Techs devem gastar algo aproximado de 500 bilhões de dólares só em 2025, quase tudo em chips e infraestrutura. Isso equivale a 1/4 do PIB do Brasil queimado em 12 meses. Para justificar esse nível de investimento, o setor precisa gerar trilhões em receita em poucos anos, mais do que as maiores empresas de tecnologias do mundo faturam juntas hoje. E aqui aparece a contradição central. O ChatGPT da OpenAI tem cerca de 800 milhões de usuários semanais. Parece enorme e é. Mas como eu disse, apenas 6% pagam. Os outros 94% usam de graça. É como um restaurante onde quase todo mundo come de graça e mesmo assim os poucos clientes pagantes não cobram o custo da cozinha. O segundo sinal é geopolítico. Cerca de 92% dos chips mais avançados do mundo são fabricados por uma única empresa, a TSMC em Taiwan, uma ilha que a China declara abertamente querer controlar. Se houver bloqueio, conflito ou interrupção de qualquer forma ali, toda a cadeia de IA para. Nvidia, OpenAI, Apple, Google, enfim, todas dependem do mesmo gargalo. É um ecossistema trilionário apoiado em um único ponto frágil. O terceiro sinal vem de dentro. O próprio Sam Altman, dono da OpenAI, que criou o ChatGPT, já admitiu publicamente que pode haver excesso de oferta e formação de bolha. Não sabe quando, 2, 3, 5 anos. Mas diz que o ciclo é inevitável. Investidores veteranos também estão agindo em silêncio. Michael Burry fechou seu fundo, devolveu o dinheiro dos cotistas e passou a operar apenas com seu próprio capital, sem pressão externa, e apostou bilhões contra a Nvidia e a Palantir. Warren Buffett, por outro lado, acumula o maior caixa da história da Berkshire Hathaway, centenas de bilhões de dólares parados, enquanto a festa acontece. É como eu disse, há um detalhe contábil que quase ninguém discute. As empresas anunciam chips novos todos os anos, sempre revolucionários, mas nos balanços depreciam chips antigos como se durassem 5 anos. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Se for a segunda opção, os custos reais estão sendo mascarados. Claro que nada disso prova que a bolha já estourou, mas mostra algo importante. Quando os próprios criadores, os investidores mais experientes e os números começam a entrar em contradição, o risco deixa de ser invisível. E isso, meu caro investidor, tem impacto direto na sua vida, mesmo que você nunca tenha comprado uma ação de tecnologia. Hoje, cerca de 35% a 36% do S&P 500 está concentrado em poucas empresas de tecnologia, as chamadas 7 magníficas. Isso significa que qualquer fundo diversificado, como Previdência Privada, ETF Global ou fundo de pensão, já está apostando pesado em IA, queira ou não. É estrutural. Se algo der errado, o impacto não fica restrito apenas ao Vale do Silício. Ele atinge aposentadorias, consumo, crédito e empregos. Na Bolha.com, em 2000, cerca de 17% da riqueza das famílias americanas estavam em ações. Hoje, esse número passa de 21%. Pode parecer pouco, mas isso representa trilhões de dólares a mais expostos ao mercado. Estudos mostram que um colapso parecido com o de 2000 poderia eliminar algo em torno de 8% da riqueza das famílias americanas. Isso significa cerca de 500 bilhões de dólares a menos em consumo. E quando
Quando o consumidor americano pisa no freio, o mundo sente, inclusive o Brasil, que exporta commodities justamente para quem consome lá fora. Mas aqui entra a nuance que muita gente ignora. Isso não é 2000. Hoje, empresas como Microsoft, Google e Nvidia são gigantes reais, lucrativas com produtos que funcionam. Na Bolha.com, a maioria das empresas era só um site bonitinho, uma ideia na cabeça. O problema aqui não é a IA. Ela vai sim mudar o mundo. O problema é o preço que está sendo pago hoje por esse futuro. Mesmo coisas extraordinárias podem ser péssimos investimentos se o preço estiver errado. Uma Ferrari continua sendo uma Ferrari, mas se você pagar 10 milhões por ela, o erro não está no carro, está em você que pagou mais caro. E investidores experientes sabem disso. Warren Buffett está com o maior caixa da história da Berkshire Hathaway. Foi chamado de ultrapassado em 1999, foi chamado de ultrapassado antes de 2000 e nas duas vezes teve dinheiro em mãos quando os preços finalmente fizeram sentido. A pergunta então não é se vai ter bolha ou não, nem se a IA funciona ou não. A pergunta real é: como você se posiciona num cenário em que tanto o sucesso quanto o excesso são possíveis ao mesmo tempo? E aqui entram as lições práticas. Bolhas não matam tecnologias, elas matam excesso. A internet não morreu em 2000, o que morreu foram empresas sem modelo de negócio. A Amazon sobreviveu, o Google nasceu depois, o Facebook veio em 2004. A inteligência artificial vai sobreviver, mas nem todas as empresas de IA vai. E é aqui que entra a parte prática, não como conselho, mas como aprendizado histórico. Quem atravessou bolhas anteriores tinha algo em comum, não estavam concentrados demais. Diversificação de verdade não é tecnologia A com tecnologia B, mas setores diferentes, geografias diferentes, tempos diferentes. Como costuma lembrar o Warren Buffett, diversificação não é maximizar retorno, ela serve para proteger contra a ignorância. Outro ponto é o tempo. Quem tem décadas pela frente pode atravessar a tempestade com calma. Quem está perto de precisar do dinheiro vive outra realidade. Bolhas não respeitam calendários pessoais. Ah, também tem algo que quase ninguém valoriza na euforia: o caixa. Quando bolhas estouram, surgem as melhores oportunidades. Entre 2000 e 2002, a Amazon caiu 90%. Quem teve estômago e dinheiro disponível multiplicou seu capital dezenas de vezes nos anos seguintes. Mas só aproveita a liquidação quem não está 100% investido. Outro aprendizado importante é prestar atenção no que os experientes fazem, não no que dizem. Michael Burry não está apostando contra toda a tecnologia. Ele escolheu empresas específicas em preços específicos. Buffett não abandonou o mercado, ele está seletivo e líquido. Isso não é pessimismo, é disciplina. E talvez o ponto mais difícil de todos é admitir incerteza. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe quando uma bolha vai estourar, nem mesmo quem já acertou antes. O próprio Burry errou publicamente em outros posts depois de 2008. Time transforma gênios em loucos e loucos em gênio, dependendo do mês. Por isso, o jogo nunca foi prever o topo. O jogo é sobreviver ao ciclo. Mas antes de fechar, preciso te mostrar o outro lado dessa história. Alguns dos maiores nomes do mundo financeiro estão fazendo a mesma defesa nos últimos meses. Não, a IA não está em uma bolha clássica como em 2000. Gestoras gigantes como JP Morgan e BlackRock argumentam que o cenário atual é diferente e que há fundamentos por trás dos preços. Do lado deles, os argumentos se concentram em alguns pontos principais. Primeiro, eles não veem uma bolha porque as empresas envolvidas têm lucros reais e balanços sólidos. BlackRock e outras declaram que, ao contrário das .com, essas companhias já geram receitas e margens crescentes, o que teoricamente sustenta aí valores mais altos das ações. Segundo, eles reforçam que não se trata de um mercado movido puramente por hype. O investimento em IA continua sendo impulsionado por gastos reais em capital e produtividade corporativa. Algo que, na visão desses gestores, não é característico de uma bolha especulativa clássica do tipo tulipas ou .com. Terceiro, a ideia de uma bolha invisível pode ser enganosa, porque ainda estamos no início do ciclo de adoção e o mercado está construindo infraestrutura que, na visão deles, podem gerar valor sustentável. Ora, essas são posições respeitáveis. Gestores grandes não falam de cabeça quente. Eles estão olhando para dados contábeis de lucros, receitas e investimentos reais.
faz. Mas aqui está o ponto que você precisa entender. Esses argumentos não negam que existe um componente especulativo. Eles estão dizendo que não vemos uma bolha agora, não que não exista risco algum. Essencialmente, o argumento deles é: a bolha só existe se uma correção já estiver acontecendo, não se ainda estiver se formando. Mas a história mostra algo diferente. Nas bolhas clássicas, tulipas.com ou imobiliária, o mercado também tinha elementos reais antes do estouro. A internet realmente mudou o mundo em 2000. O setor imobiliário era parte central da economia em 2008. E as tulipas realmente eram flores caras no século 17. O que transformou esses eventos em bolhas foi o momento em que o preço deixou de refletir valor e passou a refletir expectativa pura e simples. Quando o mercado está disposto a pagar 60 vezes de lucro futuro por algo que ainda não gera fluxo de caixa sustentável, isso não é neutralizar risco, é pressupor que a realidade futura justificará tudo isso. Gestoras grandes observam lucros presentes, como da Nvidia, Microsoft e outras, mas isso por si só não prova que valuations extremos estão justificados. Eles medem o valor pelo que já existe, o risco está no que ainda não aconteceu. E é aí que o contraponto fica mais nítido. Lucros sólidos hoje não impedem que valuations sejam especulativos amanhã. Investimentos reais em infraestrutura não garantem que esses retornem mais do que custam, como foi o caso da Webvan na bolha.com, que investiu em vários galpões antes mesmo de saber se tinha demanda ou não. E o fato de o mercado institucional não rotular isso como bolha não significa que um ajuste brusco possa acontecer amanhã. Então, o que fica? Vamos voltar ao começo. A Nvidia vale trilhões, a OpenAI vale centenas de bilhões sem lucro. Michael Burry aposta contra, o Warren Buffett segura o maior caixa da história. Eles podem estar errados. A inteligência artificial pode sim, de fato, ser a maior revolução econômica já criada. Pode justificar cada centavo desses preços, pode transformar produtividade, empresas, governos e a forma como o mundo funciona. Mas se a história ensinou algo, é isso. Toda geração acredita que descobriu algo tão grande que as regras antigas não se aplicam mais. Foi assim com as tulipas, foi assim com a internet, foi assim com imóveis. A tecnologia muda, o comportamento humano não. Bolhas não nascem do nada, elas nascem quando a inovação real encontra expectativas infinitas. Quando o preço deixa de ser consequência de valor e passa a ser consequência de narrativa, talvez dessa vez seja diferente, talvez a IA realmente pague tudo no futuro, mas repare, essas sempre foram as palavras mais caras do mercado financeiro. Dessa vez é diferente. Quando vejo empresas que precisam de décadas para devolver o capital investido, quando vejo trilhões girando entre as mesmas companhias, quando vejo produtos usados por centenas de milhões de pessoas, mas pagos por poucos, eu me lembro das tulipas. A pergunta nunca foi se a IA vai mudar o mundo. Ela já está mudando. A pergunta é outra. Os preços de hoje fazem sentido para essa mudança? Porque quando a música parar, e ela sempre para, o problema não é quem estava dançando, é quem não percebeu que o ritmo da música tinha ficado artificial. Agora eu quero ouvir você. Estamos vivendo uma bolha da IA ou assistindo ao nascimento de uma nova era? Deixa sua opinião nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilhe com alguém que precisa ver isso também. Mais gente precisa olhar para o mercado com menos hype e mais história. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque o que vem pela frente vai ser ainda mais interessante. Fica com Deus e até a próxima.